que o Sr. Professor comentasse a sua experiência em dois pontos. Nos custos de escala dos navios, que são óbvios a haver autoestradas no mar, custa tanto descarregar, carregar, atracar um navio, como ter um caminhão de 300 de Lisboa para aqui. E dois, sobre a legislação laboral. Falamos em modernismo e temos um sistema medieval entre o navio e o operador. Referente também no que diz respeito ao vai e vem, nós no passado já tentamos com a Fabricela. Os meus navios vão para cima vazios, os que vêm carregar a carga deles vêm vazios buscar, e há problemas de custos logísticos de estivas que não facilitam em nada a rentabilizar as operações. Os nossos navios cruzam-se no Atlântico, um vem carregar e vai vazio para cima, o dele vai cheio para cima, vem vazio para baixo, todos os 15 dias. Obrigado. Pois aqui está a apontar exatamente um dos problemas, que é a coordenação da capacidade de transporte, que é um dos grandes problemas. Mas isto existe mesmo ao nível dos transportes marítimos. A maior companhia europeia de transporte costeiro é uma companhia holandesa chamada Wagenborg, que tem para aí 180 navios. Okay? E a certa altura eu falei com eles porque queria ver como é que eles conseguiam. Todos os dias tinham que colocar os navios no sítio da carga. E aquilo era feito por um senhor que já trabalhava lá há 30 anos, no fundo, na parte de trás do envelope. Era assim que ele fazia, era feito manualmente. Eu achava que havia aí claramente uma possibilidade de se optimizar a utilização dos navios e da carga, combinar os navios com a carga de uma maneira mais eficiente e ultrapassar um bocadinho esse problema, que é um problema genérico. Mas aí é o síndrome do Pony Express. É muito difícil alterar a forma como as companhias funcionam. É terrível. É preciso alguém um pouco maluco ou visionário para alterá-lo. Mas claramente há uma ineficiência enormíssima na utilização da capacidade de transporte costeiro, não tenho dúvida. Em relação aos custos da autoestrada do mar, vis-à-vis os custos rodoviários, os custos portuários de facto são altos. Têm vindo a descer e eu espero que, à medida que haja mais concorrência entre os portos, que esses custos deixam ainda mais. Mas comparando o custo total, transporte mais custo portuário, com o custo de uma caminhonete, se tiver, e eu já tive essa experiência, se tiver um navio que leve, por exemplo, 60 trailers, que não é muito grande, o custo individual é mais ou menos um terço do custo pela caminhonete. Portanto, economicamente não há barreira nenhuma para retirar trailers da estrada e pô-los no navio. O problema há dois. Falámos há bocadinho, que é a questão burocrática, é infindável, ninguém se quer meter nisso, número 1. Depois há o outro, que esse é que é mais difícil de ultrapassar, que é o facto que o caminhão está disponível sempre que nós quisermos, é telefonar e está lá. E os navios, na maioria das linhas, têm uma escala por semana, 2 escalas por semana, e isso não é suficiente para oferecer um serviço com a flexibilidade. Portanto, é preciso começar a concentrar os serviços em poucos portos, e daí é o que eu estou a dizer, quer dizer, um porto que seja o primeiro a começar a posicionar-se como um porto realmente das autoestradas do mar, que seja ele o porto que comece a trazer serviços, e é fundamental ter serviços diários, na minha opinião, para poder concorrer com a caminhonete. Se não tiver serviços diários entre Aveiro e o norte da Europa, é difícil combater o caminhão. Mas se tiver, em termos de custo, é imbatível, absolutamente imbatível. Depois falou noutro ponto que é muito importante, é o tal do Marlon Brando e do Alod no Cais, que é a parte laboral. E eu tive uma experiência pessoal interessante. Para já trabalhei num país em que o lado laboral, onde se passou o Alod no Cais, deve ser de longe o pior no mundo, que é os Estados Unidos da América. Os portos nos Estados Unidos da América são os piores nesses termos de controle laboral, etc. São portos muito caros, para lhe dizer, a PSA, que opera em todo o mundo, recusa-se terminantemente a ter um terminal na América. De facto, é uma atividade muito, muito controlada e com grande dificuldade de entrada. Em Portugal, curiosamente, à boa maneira portuguesa, nós temos uma lei que diz uma coisa, as pessoas fazem outra, e depois acaba tudo por ser, no fundo, o entendimento entre as pessoas. É assim que funciona. A legislação foi alterada recentemente, e foi alterada de uma forma que até é mais liberal do que a maioria da legislação portuária, ou uma grande parte da legislação portuária na Europa. O que me parece é que essa nova legislação ainda não foi interiorizada, nem pelos operadores portuários, nem pelos sindicatos.
E tem que passar por aí. Quer dizer, não é a lei que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é, de facto, a consciencialização por parte dos operadores portuários e por parte dos sindicatos, que têm grande potencial de ganho mútuo, colaborando, tornando mais eficiente o trabalho e não ter regras de trabalho que acabam por incentivar a ineficiência, as horas extras, as horas extraordinárias, etc. E em Sines nós tivemos uma situação, uma experiência, onde eu estive envolvido, uma experiência única, de facto, que foi um terminal que começou do zero, e, portanto, quando se colocou a questão do regime portuário, eu não conhecia muito da matéria, portanto pedi a um advogado muito conhecedor, o Dr. Zé Tom Martins, para perguntar o que é que podia ser feito, e ele disse, por lei podes fazer uma coisa que ninguém faz, até agora ninguém todo a fazer. Desde 1993, quando foi alterado o regime portuário, que era possível ter muito mais flexibilidade na operação portuária do que existe nos portos portugueses. E como Sines não tinha nada a perder, nós essencialmente fizemos um acordo de empresa com o sindicato que se constitui em Sines, diferenciantes do sindicato tradicional, que aceitou num acordo de empresa em que essencialmente o incentivo era na criação de postos de trabalho, na flexibilização do trabalho e incentivar o prémio pela produtividade em vez do prémio por trabalhar mais horas do que é necessário. E foi um fator, não tenho dúvida, foi um dos grandes fatores de sucesso de Sines, foi isso. Depois, a nova legislação permite, no fundo, aquilo que nós fizemos em Sines, de alguma forma com habilidades administrativas, mas legais, mas com grande dificuldade, a nova legislação permite fazê-lo de uma forma muito mais transparente e direta. E tenho esperança que os sindicatos mais clarificados, mais esclarecidos, se quiser, queiram tirar partido disso para criar postos de trabalho e para fazer desenvolver o negócio. Aqueles que se quiserem amarrar o tal complexo ao síndrome do Pónix, se querem amarrar aos postos de trabalho que já existem, mas que não são sustentáveis, estão tramados. E o exemplo mais claro é o que se passa em Lisboa, não tenho dúvida. Okay. Se me permite, pegando aí na sua nota cinematográfica, isso é quase um filme de terror, não é? Mas dá certa luta, é engraçado.